Atendendo a pedidos, o meu assunto de hoje vai ser a reportagem sobre a corrupção feita pelos repórteres do Fantástico, que escandalizou a nação. É de embrulhar o estômago de qualquer pessoa decente aquelas cenas. Sempre que vem a imagem, né, isso pesa. Agora, é complicado também entender a indignação das pessoas, ou mais do que a indignação, a surpresa das pessoas ao descobrir sobre esses escândalos infindáveis de corrupção no governo. Quer dizer, qual é a grande novidade, né? Como o meu amigo Sérgio Oliveira disse num artigo interessante, é como a pessoa ir para um bordel e ficar escandalizada que tem muita gente pelada no meio de uma farra, né? Quer dizer, espera-se já de um governo que concentra tanto poder e recursos num país tupiniquim como o Brasil, esse tipo de coisa. Isso é tudo sabido, todo mundo tem conhecimento disso, né? Mas é óbvio, repito, que as imagens em si chocam e revoltam, embrulham o estômago de qualquer pessoa minimamente decente. Então é correto ficar indignado, o problema é o espanto com isso. E outra coisa que eu queria falar é que, infelizmente, a matéria gerou uma reação errada em muitas pessoas, até por falta de conhecimento adequado, em minha opinião, do funcionamento das coisas e como sempre, atacando os efeitos, os sintomas da doença e não as raízes do problema, as causas que permitem isso. E quais são as principais causas da corrupção, então, em geral e no Brasil especificamente? São basicamente três nesse caso, né? A primeira delas, a impunidade. Quer dizer, quando a gente tem acesso a esse tipo de imagem, né, a prova, a evidência ali, e nada acontece, isso vai minando a confiança das pessoas no sistema judiciário, na lei, no império da lei, né, e fica essa farra, então, de impunidade à torto e direito, que a gente bem conhece no país. Então, o primeiro ponto principal seria a impunidade. Mas a impunidade só não é a única causa. E por quê? Porque mesmo países com uma população mais educada, mais homogênea, e que tem a punição quando o caso desses vem à tona, são países que muitas vezes ainda têm muitos casos de corrupção quando, e aí vem o segundo grande fator, o governo concentra muito poder e recursos. Países como o Canadá, países como a Suécia, que são países de primeiro mundo, ricos, decentes, com população mais educada, mesmo assim, volta e meia, estoura um escândalo enorme de corrupção nesses países, porque o governo detém muito poder, concentra muito recurso. E aí vamos entender, né? Num país onde o governo gasta quase metade do PIB, ou seja, de tudo aquilo que é produzido anualmente na nação, é óbvio, é evidente que isso gera a atração de um bando de parasitas, um bando de moscas varejeiras que vão então usar os recursos mais nefastos existentes para se apropriar desses recursos todos. O governo detém um cartão de crédito, o qual é responsável pelo gasto de 40% de tudo aquilo que é produzido no país. Então é óbvio que isso vai atrair todo tipo de empresa interessada em um esquema com o governo. Essa revolta que gerou, então, do lado do corruptor, né, do lado da iniciativa privada, tá vendo? O mercado culpado, as empresas, a ganância desses caras, está desviando o foco, né? Inclusive foi aproveitado por gente dentro do próprio governo essa deixa para desviar esse foco, então, da verdadeira causa do problema, que está, sem dúvida nenhuma, nessa montanha de recursos administrada pelo governo. A reportagem foi feita dentro de uma entidade do governo, de um hospital público, que gasta, então, uma fortuna. E é óbvio que vai sempre ter esquema, então, com as pessoas da iniciativa privada mais dispostas a esse tipo de coisa. O terceiro grande fator responsável por isso, né, então, o primeiro é a impunidade, sem dúvida nenhuma. O segundo é essa montanha de recursos que passa pelas mãos do governo. E o terceiro, que tem a ver com isso, com esse segundo, é o fato de que na iniciativa pública não existem os mecanismos adequados de incentivo. Em qualquer empresa privada que tem esse grau de corrupção, o escrutínio dos sócios, as pessoas preocupadas com o seu próprio dinheiro, faz com que, eventualmente, esse tipo de coisa seja atacado, seja pelo menos minimizado, reduzido, porque os sócios estão pagando do próprio bolso.
E no setor público é o famoso dinheiro da viúva. Não é de ninguém, ou melhor, é de todos nós, né? Mas, obviamente, que aqueles responsáveis pelo uso desses recursos não estão tão preocupados, porque não são eles, na essência, no final do dia, que pagam a conta, e sim cada um de nós brasileiros. Então essas são as 3 principais causas de corrupção no Brasil, que tem a torta e a direita o tempo todo, numa magnitude assombrosa, e que a reportagem do Fantástico, muito corajosa, muito bem feita, conseguiu pegar então a ponta do iceberg e mostrar as cenas que aí sim chocam, escandalizam, com toda razão, mas desviando o foco do verdadeiro problema e ainda por cima atacando então os corruptores e não a verdadeira causa, que são os corruptos inseridos nessa montanha de recursos que passa pelo governo. Eu dou alguns exemplos do cotidiano para ficar mais fácil a gente compreender isso. O excesso de burocracia, de leis, de regras, ajuda muito também a aumentar a corrupção e quase todos acabam sendo corruptores nesses exemplos. Primeiro, mão de obra na informalidade, né? Esses eufemismos aí para ilegalidade, não deixa de ser. A pessoa vai lá e quer trabalhar, o sujeito vai lá e quer contratar. Só que o governo cria tantas regras, tantas normas e tantos encargos que essa troca voluntária entre patrão e empregado acaba ocorrendo à margem da lei. Claro, não há interesse em contratar para aquela produtividade específica, pagando tudo aquilo que o governo obriga, e do outro lado o sujeito também tem interesse em estar fazendo um acordo por fora para poder ganhar um salário a mais. Então, 40% quase da mão de obra no Brasil está na informalidade, leis ilegalidade, à margem da lei, justamente porque por causa dos obstáculos todos criados pelo próprio governo. Outro exemplo aí muitíssimo conhecido por quase todos os brasileiros é a famosa propina, o suborno ali ao policial, né? Você tem várias regras, várias normas arbitrárias muitas vezes, o extintor de incêndio está fora da validade, a revisão anual absurda que você pede um dia inteiro no Detran para poder dizer que um carro quase 0 km está apto a trafegar pelas ruas. São várias e várias normas criadas, a lei cega que não tolera um chope, um bombom com licor quase, né? São tantas regras arbitrárias e normas absurdas criadas pelo governo que quase que empurra todo mundo, mesmo cidadãos de bem, para a ilegalidade, e aí o policial te para com aquele jeitão dele, abusando desse poder todo arbitrário, e a sua solução, muitas vezes, infelizmente, acaba sendo pagar a famosa cervejinha do policial. Eu não estou aqui defendendo isso, eu acho errado, eu não faço, e eu espero que todos recusem isso, porque somente assim começa a mudar um pouco o sistema. Mas é preciso não ignorar as verdadeiras causas do problema. As verdadeiras causas do problema estão no excesso de burocracia, de normas e de leis arbitrárias na mão do governo e da quantidade absurda de recursos e poder concentrado no poder central, muitas vezes, né? Quanto mais concentrado esse poder, mais tentador é você ser um amigo do rei e você se locupletar com as autoridades, ser um apaniguado ali do governo, pendurado nas tetas estatais, sendo mais um que faz parte do sistema, que faz parte da patota que tomou conta do país, né? E que resta então a todos nós pagar a fatura dessa laia, dessa turma que está lá. Então não vamos desviar o foco da questão. A questão aqui é que a corrupção se deve à impunidade, à quantidade de recursos que passa pelo governo com a sua concentração absurda de poder e o fato de que o governo sempre vai ser mais incompetente ou negligente com o uso dos recursos, uma vez que o dinheiro não é deles mesmo, o dinheiro é nosso. Enquanto isso não mudar, casos como esse que o Fantástico relatou vão ser parte do nosso cotidiano, tenho certeza disso.